Fala pessoal do terceiro ano A, B, C, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo. Galera, eu resolvi fazer essa videoaula na esperança de ajudar vocês com relação ao Enem, porque provavelmente esse conteúdo aqui não daria pra gente ver ele nas nossas aulas normais, tá? Como o ano já está acabando e o próximo conteúdo, a próxima unidade que a gente vai estudar vai ser circunferências, que também é uma parte grande, então provavelmente não teria como a gente ver números complexos. Aí eu vou criar algumas videoaulas sobre esse assunto para vocês não ficarem sem ver isso, tá? E é isso aí, prestem bastante atenção. Para quem não pretende fazer o Enem, de qualquer forma é interessante você aprender coisas a mais, né? Ver novos conteúdos, e é isso aí. Bom, galera, hoje a gente vai estudar o conjunto dos números complexos. Vamos entender o que é isso, para que serve isso, qual é a necessidade da gente estudar isso. Bom, até mais ou menos a quinta série, sexto ano, até mais ou menos o sexto ano de vocês, todos os cálculos que vocês faziam, que os professores passavam para vocês, sempre resultavam em números assim, ó. 3, 2, 4, 10. Como assim, professor? Todas as contas que os professores passavam, por exemplo, se fosse uma conta de subtração, eles sempre passariam uma conta que resultaria em um número positivo e sem vírgula, sem ser fracionário, sem ter raiz quadrada. O número sempre ficava bonitinho assim, ó. Se vocês recordarem bem, os professores naquela época, eles não passavam contas igual essa daqui, por exemplo. Ó. 2 menos 4 dá menos 2. Ele não passava esse tipo de conta para você. Então, o que acontece? Até mais ou menos o sexto ano, isso acontecia porque vocês só trabalhavam com os números naturais. No conjunto dos números naturais, que é esse aqui, ó, os únicos números que existem nesse conjunto são os números positivos e que não tem vírgula, que não são fracionados. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim até o infinito. Então lá no ambiente dos números naturais, a gente só pode fazer contas que resultem em números positivos e que não tenham vírgula, que não sejam números quebrados. Ok? Mas aí, quando vocês chegaram mais ou menos no sétimo ano, aí o professor já começou a apresentar para vocês um outro universo, que é um outro conjunto aonde começa a aparecer os números negativos. E isso é bom porque isso possibilita que o aluno consiga fazer contas que vai envolver números negativos. Então, 4 menos 5 menos 1, 3 vezes menos 2, menos 6. Então aqui no sétimo ano, a mente de vocês já começou a ser mais expandida com relação aos números. Vocês já começaram a trabalhar com os números negativos. Bom, o primeiro conjunto que vai envolver os números negativos é o conjunto dos números inteiros, que vão ser todos os números negativos, todos os números positivos, só que o que não vai ter aqui é os números com vírgula. Então vai ter aqui, ó, menos 10, menos 100, 10, 100 positivo, 5 positivo, 5 negativo, 1000 positivo, 1000 negativo. Vão estar todos aqui dentro dos números inteiros. Observem, galera, que o conjunto dos números naturais está aqui dentro dos números inteiros. Conseguem ver isso? O que isso significa? Significa que os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Todo número natural ele vai ser um inteiro também, tá? Que, ó, esse 3 aqui ele é natural, consequentemente ele também vai ser um inteiro. O 2 é natural, consequentemente ele vai ser um inteiro também. Agora,
do contrário não necessariamente é verdade, tá? O menos 3 ele é inteiro, mas ele não é natural. Mas todo natural é inteiro. Beleza. Mais adiante, o professor começou a apresentar para vocês divisões ou multiplicações que resultavam em números quebrados. Por exemplo, até mais ou menos o 7º ano, 8º ano, todas as divisões que vocês faziam resultavam em números inteiros ou naturais, números não quebrados. E isso, de certa forma, limitava, né? Lógico que assim, como era uma série inicial, o professor vai passar as contas mais fáceis. Só que quando a gente abre a possibilidade para ter divisões de números quebrados, como por exemplo isso aqui, ó, que dá 8, a gente expande a mente de vocês com relação aos números mais uma vez. Então, quando o professor começou a passar para vocês divisões ou multiplicações ou qualquer outra conta que envolvia números quebrados, números com vírgula ou números fracionários, aí ele começou a trabalhar com os números racionais, que é representado por esse Q, tá? Observe que em todas essas letras a gente vai ter um risquinho aqui, né? É interessante colocar esse risquinho aí, é só uma forma de simbolizar mesmo. Então esse Q aqui é o conjunto dos números racionais. Da mesma forma que os números naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, tá? Então todo número inteiro, ele também vai ser um racional. Consequentemente, os naturais também vão ser racionais, porque os naturais estão dentro dos inteiros. Só que o que é que a gente vai ter a mais aqui nos racionais? Os números com vírgula. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Qualquer divisão de A sobre B, com o B sendo diferente de zero, porque não pode ter uma divisão por zero. Qualquer fração, 2 sobre alguma coisa, 4 sobre alguma coisa, isso vai ser um número racional. O resultado dessa conta aqui vai ser um número racional. Só que aí existe uma exceção. Quando você for fazer uma divisão ou fazer alguma conta e o seu número com vírgula ele for infinito e os números que estão depois da vírgula eles não se repetem periodicamente, aí ele não é racional. Por exemplo, vamos imaginar esse número aqui, ó. 4,3434 34 34 34. Tá vendo esse número aqui? Ele se repete. De 2 em 2 ele vai se repetindo depois da vírgula. Isso aqui a gente chama de dízima periódica. Ela vai se repetindo constantemente, infinitamente depois da vírgula. Esse número é infinito, só que ele vai se repetindo. Nesse caso, esse número ele é racional, porque ele vai se repetindo, tá? Agora, se ele não se repetisse em nenhum momento periodicamente, esse número aqui, por exemplo, ó. Professor, mas o 4 repetiu aqui, ó. Só que eles não estão se repetindo periodicamente. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui depois desse 4 tem um 7. Aqui depois desse 4 tem um 2. Então eles não estão se repetindo. Nesse caso aqui, apesar desse número ter vírgula, ele não é um número racional. Aí surge a necessidade de ter mais um outro conjunto. Esse conjunto é os números irracionais. Todo número que tenha vírgula e seja infinito depois da vírgula, só que esses números não se repitam periodicamente, eles sejam aleatórios depois da vírgula, esses números vão ser irracionais. Exemplos de números irracionais. O número π, que é 3,14, e uma série de números infinitos aqui que eu esqueci, mas eles não se repetem periodicamente, então o π é um exemplo de número irracional, e qualquer raiz quadrada não exata
raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 2, de 5, de 3, infinitamente, toda raiz quadrada não exata é um número irracional também, porque o resultado delas vai ser esse número infinito e aleatório depois da vírgula, ok? Só que aí tem um detalhe, galera. Conforme a gente estava vendo aqui, né, os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Só que agora os racionais eles não estão contidos nos irracionais, tá? Esses números que estão aqui, eles não fazem parte de nenhum desses. E esses daqui também não fazem parte dos irracionais. Beleza. Aí, galera, quando a gente junta os números racionais, que são todos esses conjuntos anteriores, mais os números com vírgula. Quando a gente junta esse conjunto com o conjunto dos números irracionais, a gente obtém o conjunto dos números reais. Ok? Então, todos esses números aqui, ó, que fazem parte desses 4 conjuntos, eles também pertencem aos números reais. Então, qualquer número desse aqui, ó, qualquer número desse que pertence a esses conjuntos, eu também posso chamar eles de reais, números reais. Tudo bem? Então, até hoje, nós estudamos até os números reais. Aí eu coloquei aqui, ó, os números naturais estão contidos nos inteiros, e os inteiros, bicho, ficou faltando os racionais aqui, ó. Os inteiros estão contidos nos racionais e os racionais estão contidos nos reais. Vou ter que apagar aquilo ali. Aí eu desenhei uma figura aqui embaixo para a gente exemplificar essas coisas, tá? Se você ainda está com dificuldade em entender isso, aguarda aí que a gente vai tentar esclarecer mais. Olha só. Olha só esse desenho aqui, ó. Aqui a gente tem o conjunto dos números naturais. Aqui a gente tem o conjunto dos inteiros. Aqui dos racionais, aqui dos irracionais e aqui dos reais. Vamos imaginar um número que é natural. Número natural é qualquer número positivo que não tenha vírgula. Então, 4, por exemplo. Vamos imaginar aqui o 4. Como o conjunto dos números naturais eles estão dentro dos inteiros, tá vendo que esse quadradinho aqui, ó, ele está dentro do quadradinho dos inteiros. Então, significa que o 4 ele também é inteiro. Como o quadradinho dos números inteiros está dentro dos racionais, o 4 também é um número racional. Como o quadradinho dos números racionais está dentro dos números reais, o 4 também é um número real. Agora, o quadradinho aqui dos números racionais não está dentro dos irracionais. Então, o 4 não é um número irracional. Tudo bem? Agora, vamos imaginar um número que é inteiro. Vamos pegar aqui o menos 3. O quadrado do número inteiro não está dentro dos números naturais. Então, o menos 3 ele não faz parte dos números naturais. Porque, como eu falei, os números naturais têm que ser positivos, né? Como os inteiros estão dentro dos números racionais, então o menos 3 é um número racional também. E como o inteiro está dentro do real, dos números reais, o menos 3 também faz parte dos números reais. Agora vamos imaginar um número que é racional, um número com vírgula, 4,2, por exemplo. Como os racionais não estão dentro dos inteiros e nem dos naturais, o 4,2 não faz parte nem dos inteiros nem dos naturais. Mas como os racionais estão dentro dos reais, o 4,2 faz parte dos números reais também. Estão entendendo esse raciocínio, galera? Agora, vamos imaginar um número irracional, o π. Nossa, eu estou recebendo 1 milhão de mensagens aqui no WhatsApp, velho. Agora, o π é um número
que se você for ver ele lá na calculadora, ele é um número com vírgula, infinito, que não se repete periodicamente. Então ele é irracional. Sendo irracional, ele não pertence a nenhum desses três, porque esse quadradinho não está aqui dentro. Mas esse quadradinho está dentro dos reais, então o π também é um número real. Beleza, galera? Ok, então até hoje nós, aqui estamos no terceiro ano, né? Até agora nós trabalhamos até com os números reais. Trabalhamos com naturais, com inteiros, com racionais e com reais também. Agora a gente vai começar a conhecer os números reais. Professor, mas tem alguma conta que, mesmo trabalhando com os números reais, que é um conjunto bem amplo, mesmo assim a gente não consegue resolver? Tem. Tem demais. Olha só, vou mostrar um aqui para vocês. Ó. Vamos imaginar essa equação do segundo grau aqui. Ó. Essa aqui é uma equação do segundo grau, porque a incógnita, que é esse x, está ao quadrado. Beleza? Você pode resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara, mas como ela é uma equação incompleta, você pode resolver também sem a fórmula de Bhaskara. Basta que você isole o x, passe esse 1 para cá com o sinal trocado. Para encontrar o x agora, a gente tira essa raiz quadrada daqui. Para tirar essa raiz quadrada, a gente coloca mais ou menos... tirar essa raiz quadrada, desculpa, tirar esse expoente daqui. Para tirar esse expoente daqui, a gente coloca uma raiz quadrada nesse número. Coloca mais ou menos raiz quadrada daquele número. Aí o que acontece? Nos números reais, não existe raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada do menos 1 não pertence ao conjunto dos números reais. Não pertence. Beleza, galera? Isso é só um exemplo. Qualquer conta que você for fazer que resulte em uma raiz quadrada de número negativo, isso não vai pertencer aos números reais. Consequentemente, a sua conta não vai ter resposta se você estiver trabalhando com esse conjunto. Vai ser necessário trabalhar com um conjunto mais amplo ainda. Qual conjunto é esse? É o conjunto dos números complexos. Tudo bem? O conjunto dos números complexos, galera, vai envolver todos esses que nós estudamos. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Se eu fosse desenhar mais um quadrado aqui representando os números complexos, ele iria envolver todos esses conjuntos que estão aí, ó. Então, os números complexos, além de ter números a mais, ele vai envolver também todos esses aqui. Então, todos esses números que estão aqui, a gente também pode chamar eles de números complexos. Mas, além desses, a gente vai ter outros, que são especificamente complexos, tá? O símbolo dos números complexos é esse C com esse tracinho aqui, vertical. Beleza, galera? Bom, qual é a cara desses números complexos? Vamos conhecer agora. Vamos lá. Aqui eu coloquei aqui forma algébrica. Forma algébrica é quando a gente está representando um número por meio de letras. Ou números e letras, tá? Não, a gente não está representando por meio de figuras, a gente está representando por meio de números e letras. Então é a forma algébrica. Então, algebricamente falando, um número complexo, ele vai ser representado por A mais BI, sendo esse A um número real, sendo o B um número real, e o I é tal que esse I ao quadrado é igual a menos 1. Vixe, professor, como assim? Vamos lá, esquenta não, a gente vai esclarecer isso aqui, tá?
Esse z está representando um número complexo qualquer. Qual é a forma que esse número complexo vai ser escrito? Ele sempre vai ser escrito dessa forma aqui, ó. Vai ter um número real somado com outro número real multiplicado por essa letra i. O que é essa letra i? Essa letra i é tal que ela ao quadrado é igual a menos 1. Ora, se i ao quadrado é igual a menos 1, vamos descobrir o valor desse i. Para encontrar o valor do i, eu tiro esse 2 daqui. Colocando uma raiz quadrada aqui, a gente tem que o i equivale a raiz quadrada de menos 1. Eu vou desconsiderar aquele mais ou menos daqui, tá? Então esse i é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1, ok? Então é assim, todo número complexo ele vai ser escrito dessa forma. Esse número, essa letra i que aparece aqui, é ela que vai possibilitar que a gente resolva cálculos em que apareça a raiz quadrada de menos 1. Ou de menos um número qualquer. Qualquer raiz quadrada negativa, vai ser possível a gente resolver ela por causa desse i que aparece aqui. E isso eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Então vamos lá. Quando você encontrar um número complexo, esse primeiro número aqui que não vai estar multiplicando o i, ele é chamado de parte real do número complexo. Essa parte real você representa por isso, ó, RE de z, parte real do número z, do número complexo. Então, o número que aparecer aqui vai ser chamado de parte real. Às vezes acontece dele ser zero. Quando ele for zero, não vai ter esse número aqui, tá? Beleza. Esse b é chamado de parte imaginária do número complexo. Então, se aqui nesse lugar desse b tivesse um 3, esse 3 seria a parte imaginária do número complexo. Tudo bem? Essa letra i é chamada de unidade imaginária. Depois, se vocês quiserem colocar aí no caderno, essa letra i se chama unidade imaginária. Então vamos lá, vamos imaginar alguns exemplos de números complexos aqui então. Então eu vou escrever aqui, ó, z1 igual a 4 mais 2i. Qual é a parte real desse número? Qual que é o RE de z desse número? De z1, né? Vai ser o 4. O 4 é a parte real desse número. Qual é a parte imaginária desse número? O IM de z1 desse número. É o menos 2, porque a gente inclui o sinal. Tudo bem? Vamos fazer mais. 3 sobre 2 mais 4 sobre 3 i. Qual que é o R de z, RE de z desse número, a parte real desse número? É 3 sobre 2. Qual é a parte imaginária desse número? O IM de z desse número? É o 4 sobre 3. Tudo bem? Beleza, galera. Aí eu coloquei aqui, ó. Se acontecer do B ser 0 se acontecer do B ser 0, a gente vai ter que o número complexo vai ser igual ao A, que no caso vai ser um número real. Então o que ele está falando é o seguinte, ó. Se a gente tiver um número em que o B é 0, por exemplo, ó, se esse número for assim, isso aqui vai ser, ó, 4, 0 vezes qualquer coisa é 0, 4 mais 0 é o próprio 4. Então, quando acontecer do B ser 0, o número complexo vai ser aquela parte real. Então, consequentemente, ele vai ser a mesma coisa que um número real. Tá? Meio óbvio isso, né? Mas é isso aí. Só para esclarecer. Aí teve outra coisa que eu coloquei aqui, ó. E eu esqueci de colocar o sinal diferente aqui. Se acontecer do A ser 0 e o B ser diferente de 0, a gente vai ter que o Z vai ser igual a BI.
E nesse caso ele pode ser chamado de número imaginário puro. Então, por exemplo, vamos imaginar um número assim, ó. 0 mais 2, mais 2i. 0 mais 2i é o próprio 2i. Então aqui, ó, como a parte real ficou igual a zero, o número complexo ficou igual à parte imaginária. Nesse caso, esse número aqui pode ser chamado de número imaginário puro, porque ele não tem a parte real, ele só tem a parte imaginária. Então ele é um número real puro. Tudo bem, galera? Eu vou deixar para utilizar os números complexos para resolver essas contas que a gente não conseguia resolver para depois. Só que eu vou mostrar só um exemplo para vocês, na esperança de que fique mais claro, tá? Então, por exemplo, vamos lá para aquele exemplo que eu estava resolvendo. X ao quadrado e mais 1 igual a 0. Essa equação não dava para a gente resolver ela utilizando os números reais, né? Mas vamos tentar resolver ela utilizando o raciocínio dos números complexos. Então vamos lá. Então passo 1 para o outro lado com sinal trocado. Ele vem para cá com sinal trocado. Para tirar esse 2 daqui, coloco mais ou menos e raiz quadrada desse 1. Aí, o que é a raiz quadrada de 1, de menos 1? Conforme eu falei para vocês, i ao quadrado é igual a menos 1. Tá aqui, ó. I ao quadrado é igual a menos 1. De modo que, se eu tirar esse 2 aqui do expoente do i vai ser igual a raiz quadrada de menos 1. Porque para tirar esse 2 daqui, eu coloco uma raiz quadrada do outro lado. Então, o i é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1. Então, se i é igual a raiz quadrada de menos 1, então eu posso substituir essa raiz quadrada aqui por i. Então, essa seria a resposta, mais ou menos i. Beleza? Usando os números complexos, essa equação que não tinha resposta, agora passa a ter uma resposta. Vamos imaginar um outro exemplo. X ao quadrado igual a 64 igual a 0. Vou passar o 64 para o outro lado. Ele vem para cá, negativo. Para tirar o 2 do expoente do x, coloca mais ou menos uma raiz quadrada no menos 64. Como ele é menos 64, não tem como responder isso aqui com os números reais. Mas usando os números complexos, tem como. A gente vai utilizar o seguinte raciocínio. Vocês concordam que menos 64 é a mesma coisa que 64 vezes menos 1? Vocês concordam com isso? Tem que concordar, né? Porque menos 1 vezes 64 é o menos 64. Então eu posso escrever o menos 64 como sendo 64 vezes menos 1. Aí eu pergunto para você, o que é o menos 1 em números complexos? O menos 1 é i ao quadrado. Então eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de 64 vezes i ao quadrado. O que a gente faz quando tem um número ao quadrado dentro da raiz? Ou uma letra ao quadrado dentro da raiz? Isso sai para fora. Então esse i sai para fora da raiz. Então ficaria assim a nossa resposta. X é igual, o i sai para fora, raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então fica 8i, mais ou menos 8i. Essa seria a resposta da equação. Estão se sentindo bem? Creio que sim, né? Mas aí depois, com calma, a gente vê essas questões, tá? Não vamos mexer com isso agora, não. Agora eu vou mostrar para vocês, galera, como que a gente soma, subtrai e multiplica números complexos. Vamos ver como que funciona isso, então.
Deixei aqui alguns exemplos para vocês. Vamos ver como que a gente faz isso então. Nossa, a resolução aqui tá ruim, né, galera? Que estranho, velho. Mas eu acho que tá dando pra vocês enxergar, né? Tá embaçada a tela. Ok, mas vamos lá. Eu vou soletrando aqui, né? Então a letra A é 2 mais 3i mais menos 3 mais 4i. Ok? Então o primeiro passo, como aqui a gente tem parênteses, é eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, é só você pegar esse mais e fazer jogo de sinal com os sinais que estão lá dentro do parênteses. É como se a gente estivesse resolvendo uma conta normal, tá? Não muda muita coisa, não. Então, vou repetir esses dois primeiros termos. E aqui vai ficar, ó, mais com o menos do 3 dá menos. Então, fica menos 3. Mais com o mais do 4 dá mais. Então, fica mais 4i. Aí aqui, galera, o que a gente tem que fazer? Quando a gente for somar ou subtrair, a gente subtrai ou soma aqueles números que não têm o i e depois a gente soma e subtrai aqueles que têm o i. O que você não pode fazer é pegar um número que não tem i e somar com um número que tem i. Tá? É só você não fazer isso. Então vai ficar, ó, 2 menos 3, menos 1. 3i mais 4i, 7i. Então fica assim, ó. Estão se sentindo bem? Então esse é o nosso número, o resultado dessa soma aqui, né? Um número complexo. Essa é a parte real, essa é a parte imaginária. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, ó. 1 mais i menos 3 menos 2i. Eu coloquei foi um igual aqui, que estranho, vou colocar um menos aqui, ó. Então 1 mais i menos 3 menos 2i. Vamos eliminar os parênteses. Para eliminar o parênteses, eu pego esse menos e faço o jogo de sinal com os sinais que estão no segundo parênteses. Então, repete os dois primeiros termos. Aí, ó, o 3, como ele não tem um sinal visível ali, a gente vai considerar ele positivo. Então, vai ficar vai ficar menos com o mais do 3, dá menos. Menos com o menos do 2, dá mais. Fica 2i. Agora, 1 menos 3, menos 2. I mais 2i, 3i. Estão se sentindo bem? Vamos fazer uma multiplicação agora. Na hora de multiplicar, a gente vai multiplicar da mesma forma que a gente fazia quando a gente ia multiplicar números reais normais, tá? Quando a gente ia fazer contas assim, ó. Por exemplo, a gente usava a propriedade distributiva, o chuveirinho. Então ficava 3 vezes 2, 3 vezes x, x vezes 2, x vezes menos x. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer nas multiplicações de números complexos. Então vai ficar, ó, aqui, deixa eu só soletrar para quem não estiver enxergando direito. 1 mais 2i, que multiplica 2 menos 3i. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 3i, menos 3i. 2i vezes 2, 4i. Aí o 2i é positivo, o 3i é negativo, mais com menos, menos. 2i vezes 3i, deixa eu fazer aqui, ó, 2i vezes 3i, 2 vezes 3, 6. I vezes i ao quadrado. Então dá 6i ao quadrado. Só que o que acontece? O que é o i ao quadrado? É menos 1. Então eu vou substituir ele por menos 1. Então vai ficar 2. Essa conta aqui eu já posso fazer, ó. Menos 3i mais 4i dá 1i positivo. O 1 você não precisa escrever porque ele fica implícito, invisível aqui, ó. Aí vai ficar menos 6 vezes i ao quadrado. Mas o i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Aí esse menos com esse menos dá mais. 1 vezes 6, 6.
Então vai ficar 6 positivo aqui, ó. Aí 2 mais esse 6 dá 8. Então fica 8 mais i. Essa é a nossa resposta. Ok? Vamos fazer essa daqui agora, ó. 3 vezes 2, 6. Aí esse 3 é positivo, esse outro 3 é negativo, mais com menos, menos. 3 vezes 3i, 9i. 3i vezes 2, tudo positivo fica positivo. 3i vezes 2, 6i. Esse 3 é positivo, o outro 3 é negativo, mais com menos, menos. 3i vezes 3i, 9i ao quadrado. Só que o i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar 6. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Menos 9i mais 6i, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 9, e subtrai. 9i menos 6i, 3i. Menos 9 vezes i ao quadrado, o i ao quadrado é menos 1. Então fica 6 menos 3i. Esse menos com esse menos dá mais. 9 vezes 1, 9. Aí 6 mais 9, 15. Então fica 15 menos 3i. Essa é a resposta. Estão se sentindo bem, galera? A última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês são as potências do i. Pode acontecer de você encontrar uma conta que apareça i elevado a 7, i elevado a 30, i elevado a 40 e assim por diante. Aí, ao invés de você quebrar a cabeça resolvendo isso aqui, eu vou mostrar para vocês que é bem mais simples do que pode parecer se a gente utilizar esse método aqui, ó. Ali está escrito assim, ó, i elevado a n é a mesma coisa que i elevado a r, tal que esse r é o resto da divisão do n pelo 4. Vixe, professor, como assim? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. I elevado a 28. I elevado a 28. Seria difícil, né, a princípio, da gente encontrar esse resultado aqui. Só que ele está falando, vamos supor que isso aqui é o n, tá? Isso aqui é o n. Esse n que aparece aqui. Isso aqui está falando que esse i elevado a 28 é a mesma coisa que i elevado a r, tal que esse r é o resto da divisão do 28 por 4. Então vamos dividir o 28 por 4 para ver qual que vai ser o resto. Então 28 dividido por 4. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 28? 7. 7 vezes 4, 28. 28 menos 28, 0. Então esse R aqui nosso, que é o resto aqui, ó, que é 0, vai ser 0 e eu vou colocar um 0 aqui. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, i elevado a 28 é a mesma coisa que 1. Estão se sentindo bem? Vamos fazer mais, então. Vamos colocar aqui 15. I elevado a 15. O i elevado a 15 é a mesma coisa que i sobre i elevado a r, tal que esse r é o resto da divisão do 15 pelo 4. Então vamos dividir o 15 pelo 4 para a gente ver qual que é o resto. Então vai ficar assim, ó. Qual o número que eu multiplico por 4 cujo resultado chega próximo do 15? O 3, que dá 12. 15 menos 12 dá 3. Então, i elevado a 3. I elevado a 3, vocês concordam que é a mesma coisa que i vezes i ao quadrado? Porque i vezes i ao quadrado é i elevado a 3. Então é a mesma coisa, né? Só o que é o i ao quadrado? É menos 1.
Então isso aqui é a mesma coisa que i vezes menos 1. E i vezes menos 1 é menos i. Então i elevado a 15 é a mesma coisa que menos i. Tudo bem? Vamos fazer mais? Vamos colocar aqui 17. Vamos colocar outro número, 7. Qual é o resto da divisão de 7 por 4? Qual o número que eu multiplico por 4 cujo resultado chega próximo do 7? Ixi, vai dar a mesma coisa, né? Ixi, vai dar a mesma coisa. I elevado a 4 dá 1 vezes 4 dá 4. 7 menos 4, 3. O resto é 3. Então fica I elevado a 3, vai dar a mesma coisa. Vamos fazer um diferente aqui. 9. Vamos dividir 9. 9. Faltando um pingo nesse i aqui, né? Então vamos dividir 9 por 4. Qual número que eu multiplico por 4 chega perto do 9? O 2. Dá 8. 9 menos 8, 1. Então o resto deu 1. Então i elevado a 9 é a mesma coisa que i elevado a 1. Um número elevado a 1 é ele mesmo. Então dá o próprio i. Então i elevado a 9 é a mesma coisa que i. Que a gente sabe que é raiz quadrada de menos 1. Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou mostrar isso para os primeiros i's, para vocês verem que os resultados eles se repetem. Olha só. I elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Beleza. I elevado a 1. I elevado a 1 é o próprio i. I é raiz quadrada de menos 1. Agora vamos i elevado a 2. I elevado a 2, pela definição, é menos 1. I elevado a 3. I elevado a 3 é a mesma coisa que i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então isso aqui é a mesma coisa que i vezes menos 1. I vezes menos 1, menos i. Então i elevado a 3 é a mesma coisa que menos i. I elevado a 4. I elevado a 4 é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1, então dá 1. Então i elevado a 4 dá 1. I elevado a 5 agora. I elevado a 5 é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i elevado a 3. I ao quadrado é menos 1. E o i elevado a 3 é menos i. A gente acabou de encontrar aqui anteriormente. Então, esse menos com esse menos dá mais. 1 vezes i dá o próprio i. Então, i elevado a 5 é i. I elevado a 6. I elevado a 6 é a mesma coisa que i elevado a 4 vezes i elevado a 2. Poderia ser i elevado a 5 vezes i, por exemplo. Tem várias formas de você combinar isso aqui. Aí i elevado a 4, a gente viu aqui que é 1. E i elevado a 2 é menos 1. Então fica 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Opa, dá menos 1, né? Então, i elevado a 6 é menos 1. I elevado a 7 é a mesma coisa que i elevado a 5 vezes i elevado a 2. O i elevado a 5 é i, é o próprio i. E o i elevado a 2 é menos 1. Menos 1 vezes i dá menos i. Aí aqui, deixa eu ver se já dá para vocês perceberem. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Olha só. 1 raiz quadrada de menos 1, menos 1, menos i. 1 i menos 1, menos i. Faltou só colocar o raiz quadrada. No lugar desse i aqui eu vou colocar a raiz quadrada de menos 1 para ficar igual tá lá, ó. Observem aqui, ó, galera.
isso daqui é igual a isso aqui, ó. Estão vendo? Então, de 4 em 4, eles vão se repetindo. Percebem? De 4 em 4, eles vão se repetindo. Então, o i elevado a 8, eu nem preciso fazer a conta. Eu já sei que ele vai ser o primeiro aqui, ó. Vai ser 1. O i elevado a 9, também não preciso fazer a conta. Ele vai ser o segundo aqui, que é raiz de menos 1. E assim sucessivamente. O i elevado a 10 vai ser menos 1. O i elevado a 11 vai ser menos i. Aí agora no i elevado a 12 vai repetir tudo de novo, lá do início. Vai ser 1 e assim sucessivamente. Então vocês podem utilizar esse raciocínio e pode utilizar essa expressão aqui também. Ok, galera? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp e até a próxima. Falou!